Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal Peregrinando. Quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Matheus e que você seja totalmente tocado pela presença de Deus. Esse canal em que a palavra de Deus é a nossa direção. Então tenho certeza que vai ser incrível esse momento junto. Nós temos palavras passadas aí no nosso canal. Gaste um tempinho lá, entenda algumas palavras que nós estamos em uma sequência. Deus tem feito grandes coisas, grandes revelações. O espírito de sabedoria e revelação, como diz em Efésios 1,17, está sobre nós, né? Nós temos acesso a isso e tem sido incrível, incrível, incrível. E hoje nós vamos falar, dando sequência, né? Nós falamos sobre a igreja de Sardes, que você precisa estar vivo para Deus e morto para o mundo. Uma igreja de Sardes era uma igreja que aparentava estar vivo, recebiam visitantes, era uma igreja grande, mas que perdeu totalmente a essência em Deus. Tinha aprovação de pessoas, era bem vista diante da sociedade, bem vista diante das pessoas, mas perdeu a essência. Poucos remanescentes na igreja, e a Bíblia fala que eles estavam para morrer. E aí a gente precisa entender como que a gente está vivo. A gente viu no último vídeo, quando Paulo dá essa direção em Filipenses 3, eu achei incrível. Deus tem movido no meu coração aquilo que eu, compartilhei com vocês, está mexendo ainda no meu coração, porque Paulo diz que tudo é perda diante do conhecimento de Deus. Nós devemos nos gloriar diante da glória de Jesus. A nossa glória não está em nós, como a igreja de Sardes tinha, né, a glória neles. Aí Paulo vem dizendo, não, a nossa glória está em Cristo. Gente, é incrível, incrível. E hoje nós vamos dar sequência, né, a todo fazer um breve resumo, mas passa lá, tem revelações de Deus para sua vida, palavra, a fé para ser fortalecida. E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre vi o Senhor. Então, ou seja, para você estar, você tem que estar vivo, depois você tem que entender que tudo é perda e aí você vê o Senhor. Então, vi o Senhor. Vamos lá, abrir em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, no verso 1, nós vamos dizer assim: diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E aí ele vai dando mais alguns exemplos, eu quero só pegar esse aspecto aqui. Gente, para você entender Bíblia, você precisa entender o contexto, às vezes, de texto, ou seja, você não pode pegar um versículo e tirar parte daquele versículo sem entender o texto. Ou você teve alguma experiência de vida em que você se identifica com aquele texto e você consegue entender, ou você pega o contexto histórico daquela época. A Bíblia é muito clara sobre contextos históricos. Tem coisas que a gente não entende porque eles viviam daquela época de uma forma. E cada geração que se passa, existe uma cultura. Eu tenho 30 anos de idade, eu cheguei a pegar uma época que não tinha computador em casa. E aí depois eu peguei uma época que tinha computador. Eu cheguei a pegar uma época do MSN. Aí eu peguei a época do Android, que para mim foi uma coisa assim, louca, né? A mudança. Não, hoje você vai ter um computador na sua mão. E aí você vem o WhatsApp. Então, ou seja, cada cultura, cada momento desse a gente vivia de uma forma diferente. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Cada momento eles viviam de uma forma diferente. Então, Deus ele falava de uma forma muito específica para aquele momento. Por isso, nós precisamos entender, ok? Isso vai fazer sentido para você. Da mesma forma que nós falamos da igreja de Sardes. Mas ele começa, eu acho muito incrível, porque Isaías 6 é a revelação do trono de Deus. Poucas pessoas viram o trono de Deus de uma forma como Isaías. Eu posso dizer para vocês que de uma forma tão clara, tão específica como Isaías viu, e Isaías ele começa a relatar em todo o seu livro ainda essa experiência, ele relata algumas revelações que ele teve, algumas visões que ele teve desse trono,
em todo o seu livro, não apenas no capítulo 6, mas eu costumo dizer que somente João teve. Né? Em Apocalipse 4 e 5 você vê João ali tendo a revelação do trono. E eu falo especificamente trono, tá? Onde Deus habita de uma forma física. É físico. Né? Igual João capítulo 4, ele fala assim, eis que vi um cordeiro, não, eis que vi um filho do homem, né? Algumas traduções, eis que vi um homem como se fosse morto à direita de Deus. Olha, gente, cara, então isso é físico, isso é tangível, isso é nítido, tá? A gente não pode acreditar num misticismo religioso em que Deus é um espírito somente, Deus é invisível e quando ele quer, ele aparece de uma forma visível, mas para uma coisa muito clara, não, nós vamos viver com ele e isso vai ser visível, visível. Amém? Tem gente que acredita mais em que demônios são visíveis do que propriamente em Deus e seus anjos. Mas eu não vou entrar nesse âmbito. Talvez em um outro momento a gente fala. E cara, deixa eu te falar uma coisa. Se inscreve no canal aqui, por favor, me ajuda aí. Se inscreve no canal para você me ajudar. Curta, compartilha. Se puder, comenta aqui também. Isso ajuda a enganjar o vídeo, a gente tentar levar isso mais à frente. Cara, vai ter incríveis, vai ter palavras incríveis aqui, ensinamentos incríveis. Nós vamos falar sobre ainda doutrinas da fé. O próximo a série que a gente está fazendo a série de jejum, fome e sede. A gente vai fazer a série das 7 cartas às igrejas. A gente vai fazer uma série falando sobre os dons do Espírito. Nossa, vai ter muita coisa, vai ter série de escatologia. Então, assim, a gente vai estar trazendo muitos ensinamentos. Então, cara, me ajuda aí, curte, compartilha, se inscreve no canal. Não custa nada, é R$ 0 para você fazer isso e você me ajuda e muito, pode ter certeza disso. A gente também tem outros canais em outras redes, se você puder nos ajudar, será muito bem-vindo. Então, a gente está falando sobre isso porque ele inicia esse texto não falando do trono de Deus, mas ele inicia assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele poderia ter iniciado o texto falando assim, eu estou no trono de Deus, e o trono de Deus é assim, assim, assado, começar a descrever o que ele vê do Senhor, ou eu estou vendo o Senhor, e o Senhor tem anjos que têm 6 asas, e papapá, pipipi, começar a descrever. Mas ele começa, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, e as suas vestes cobriam todo o templo. Vou parar aqui. Vamos lá, pegar por partes. Por que ele fala sobre o ano do rei Uzias? A gente tem que entender quem é Uzias, o rei Uzias. Em 2 Crônicas, eu anotei para não esquecer, porque isso não está no meu HD. 2 Crônicas 26 conta um pouco sobre a história do rei Uzias. E quando ele fala 2 Crônica 26:4, ele fala que rei Uzias era um rei que obedecia ao Senhor, ele era temente ao Senhor. Temente, ele buscava a direção de Deus para o povo de Israel. E aí, a gente começa a entender e começa a visualizar na história, biblicamente, em que Uzias foi um grande rei vitorioso. Se você pegar como alguns estudiosos, eles descrevem em termos de participação e de conquistas que Uzias foi o segundo maior rei de Israel em relação a conquistas. Primeiro foi Davi, segundo foi Uzias, em relação a conquista, tá, pessoal? Então você vê que ele realmente buscava o Senhor, era temente ao Senhor, e a presença do Senhor estava sobre ele. E aí, mais à frente, ele vai se perdendo ao longo do caminho. Ele vai se perdendo por causa dos interesses próprios dele. Os interesses próprios de Uzias mataram a temência dele por Deus, mataram a busca, a fome e a sede. Eu costumo dizer, tem um momento que a gente estava passando na igreja, do encontro que a gente fala de revisão de vidas, e aí eu estava falando com o pessoal que o que mata a sua fome por Deus é a satisfação desse mundo. Isaías mesmo 55, ele fala a expressão do coração de Deus. Ah, aqueles que têm fome, venham. Aqueles que têm sede, venham. Comprem de mim ouro refinado. Mesmo se você não tem dinheiro, compre. Sim, compre. E ele começa a falar ali, expressar o coração de Deus. Ou seja, Deus tem desejo por quem tem fome dele e sede dele. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados.
Isso está lá nos evangelhos. E aí você começa a entender Jesus falando com a mulher samaritana. Se você beber da minha água, jamais terá sede. Isso está em João 4. João 7, Jesus fala que do seu interior fluirá rios de água viva. Apocalipse fala que do trono de Deus existe um rio que nasce dele. Então a gente vê que Deus tem uma água para nos dar e Deus tem uma comida para nos dar. A comida é o que? A palavra de Deus. Salmos fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, ou seja, nós temos uma direção a seguir. Só o que mata essa fome? O que mata esse desejo por Deus? A nossa satisfação no mundo. E Uzias, ele começou a se perder na satisfação dele pela sua própria vida, pelos seus próprios desejos. Tanto que, 2 Crônicas 26, 16 ao 22, conta sobre o pecado de Uzias que levou ele à morte. Na carta a João, João descreve que existem pecados que levam a você à morte. Eu já falei sobre isso aqui, mas morte física, morte espiritual, morte familiar, enfim, existem vários tipos que a gente pode entrar e descrever sobre consequências de pecado, tá? Consequências de pecado, pecados que levam à morte. Existe consequência. E nesse texto em 2 Crônicas 22, 16 ao 22, né, o versículo 16 ao 22, você vê que Uzias ele entra e ele quer queimar incenso, ele quer entregar incensos a Deus. Incenso era uma parte que ficava no tabernáculo. O tabernáculo era formado, no início, existia um altar de sacrifício onde sacerdotes subiam e sacrificavam, né, animais que a população, né, o povo entregava para os seus sacrifícios. E aí existiam várias formas de pedir perdão e algumas coisas do tipo, até em agradecimento também pelas colheitas ou algo do tipo. E aí o que acontece? Depois, né, o sacerdote tinha que lavar as suas mãos, existia um tanque, a gente pode dizer assim, uma bacia, né? A Bíblia não descreve o tamanho desse tanque ou bacia, conforme você pode dizer, e logo em seguida existia o lugar onde ficava os candelabros, onde que ficava o fogo, né, que saía dos candelabros para iluminar aquele local. Aí ali também existia o incenso. O incenso, logo um pouco mais à frente, logo a partir da entrada, ele era uma pedra com 12 especiarias mais, não vou dizer finas, mas de mais difícil acesso. E aí você queimava, tem vídeos no YouTube, tá? Você pode pesquisar isso, tem vídeos, tem aulas falando sobre isso, que existe um tabernáculo lá hoje em Israel, que ele simula o tabernáculo da época de Moisés. E existiam 12 especiarias nesse incenso, e que quando você queimava, a fumaça, saía muita fumaça, e não era só apenas um, e saía muita fumaça em que não apenas o tabernáculo ficava com aquele cheiro, mas toda a população, né, hebreia, toda a população ali sentia aquele aroma. Então o incenso, ele simboliza para nós as nossas orações ao Senhor. Se você for ver em Apocalipse, existem 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Uma das taças é a taça do incenso, ou seja, das orações dos santos. Não entrarei nesse aspecto, mas eu estou querendo te dizer que o incenso é a nossa oração diante de Deus. Então, Uzias entrou para queimar incenso, só que esse papel não era dele, ele era rei, ele tinha papéis específicos para rei. Esse papel era do sacerdote, ou seja, somente o sacerdote poderia fazer isso. E quando Uzias entra, queima um incenso, porque ele queria, em prol de desejos próprios, queria que Deus fizesse algo para ele e não em prol dele, e não em prol de Deus. E muitas das vezes nós vamos orar, e eu vou entrar nesse assunto, eu vou entrar mais para frente, mas eu já vou iniciar. A gente entra na presença de Deus para orar, mas nós não sabemos como orar. Nós queremos orar e pedir. Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus obrigado, Deus me abençoa. Não que isso não possa, tá? Até porque a Bíblia mesmo fala, Paulo mesmo fala que nós devemos suplicar
né? Nós devemos orar a qualquer momento, nós devemos colocar diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições, mas se você só faz isso, tá errado, desculpa, mas tá errado. O seu relacionamento com Deus é superficial. Lembra de Ezequiel, quando ele foi tomado pela mão com o anjo, ele andou 500 metros, as águas batiam no tornozelo, aí depois as águas iam subindo, 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 até cobrir ele e ele não conseguir mais andar com os próprios pés, a não ser a nado. Cara, isso é a nossa vida com Deus. Tem gente, começa a se testar. Quando você ora, quantas vezes que você pede alguma coisa para Deus? Mateus, isso é errado? Não, não é errado. Só que se você só faz isso, se você não sabe contemplar a presença de Deus, o que é contemplar a presença de Deus? Contemplar é ver quem Deus é engrandecer quem Deus é entrar diante da presença de Deus. Faça um teste durante uma semana. Eu te convido a fazer esse teste. Eu tenho feito isso na minha vida há mais de alguns meses e tem sido fantástico. Eu não peço mais nada a Deus. Eu apenas adoro a Ele, eu apenas busco a presença dEle, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As bênçãos nos seguirão. Então eu não preciso pedir, porque eu sei que quando eu adoro, quando eu me envolvo com o Senhor, Ele se envolve comigo. Isso é inerente, tá? E eu também não adoro Ele porque eu sei que Ele vai me abençoar. Eu adoro porque é maravilhoso. Quando você entra nesse âmbito de relacionamento com Deus, você não passa a não apenas buscar a Deus de uma forma superficial, mas você busca Deus por quem Ele é. Exemplo, eu tenho uma filha vai fazer 4 anos mês que vem, e imagina se ela me buscasse só para pedir. Cara, ia ser muito chato. Eu ia entregar a ela, eu ia dar a ela, eu ia fazer por ela, só que sabe o que acontece? Chega um momento que é cansativo. Você que é pai, você imagina o que eu estou falando. Deus não se cansa da gente. Mas eu nunca, se a minha filha fizesse somente isso, ela nunca teria um relacionamento comigo de uma forma íntima e profunda. Eu desejo ter esse relacionamento, só que se ela tiver um relacionamento de só pedir, só pedir, só pedir, cansa. Nós somos humanos e cansa, e a gente nunca vai ter um relacionamento íntimo e profundo e verdadeiro, porque é um relacionamento somente em interesses. Talvez você já teve amizades interesseiras, em que te cansou e talvez hoje você não tenha mais essas amizades porque você não quer. E a mesma coisa com Deus. Nós devemos buscar a Deus porque o Senhor é e não porque Ele pode fazer. Deus tem vários nomes. Deus tem vários nomes. Mas, se você for pegar Rafá, Emanuel e tudo mais, mas o nome de Deus é quando ele fala lá em Êxodo capítulo 20, 19, com Moisés. Ele fala, eu sou o que eu sou. Isso se chama Yahvé, Avé, depende como você fala. Esse é o nome de Deus, eu sou. Agora você só quer o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus conosco. Amém, Deus é isso, Ele vai ser isso para você. Só que Ele quer que você busque o eu sou. Eu sou o que sou e não eu sou para te abençoar, sabe? Se Deus não te abençoar, amém, gente. Uma vez eu estava ouvindo um podcast muito interessante sobre uma missionária que foi para a Albânia e ela foi para esse lugar e ela percorreu lugares em volta e ela presenciou muita perseguição, que esses lugares ainda têm muitas perseguições de cristão, muita perseguição da palavra e ela conheceu uma história de um cara que ela conseguiu conversar com ele. Mas a história dele eu vou tentar resumir para não ficar longo. Ele foi perseguido à igreja e aí ele foi preso. Ele ficou preso durante 26 anos. Quando foi 20 anos, ele foi ver o filho dele. O filho dele tinha em torno de 30 anos, ou eu não lembro exato, mas ou seja, quando ele foi preso, o filho dele era muito novo. E aí quando o filho dele foi ver ele, depois de 20 anos, ele nem reconheceu o filho dele. Só que ele estava em forma deplorável, porque 6 meses que ele estava passando, desses 20 anos, né? O filho dele foi ver depois desses 6 meses. Ele passou 6 meses ajoelhado em uma cova que foi feita do tamanho somente para ele ficar ajoelhado. As fezes dele eram tiradas porque depois que estava insuportável o cheiro. Ele teve que aprender a andar depois dele ficar ajoelhado durante 6 meses, porque ele não. Ele perdeu totalmente, atrofiou a musculatura. E aí, levaram o filho dele
para ver ele, e aí falaram assim: se você negar o seu Deus, a gente solta hoje. E aí o filho dele veio perto dele, e o filho dele. E aí teve um diálogo, ele conseguiu reconhecer o filho dele, depois de anos, né, e diferença, porque ele viu o filho dele uma criança, hoje viu um adulto formado. E além disso, a família dele sofria muito, porque a questão financeira deles era absurda. A mãe e o filho contam que para essa mulher contam que ele foi visitar o pai com as roupas da mãe, porque eles não tinham nem condições de comprar nada, nenhuma roupa. Então, assim, um nível de perseguição absurdo. E aí, nesse diálogo do pai com o filho, ele vira pro pai e fala assim: pai, nega. Depois a gente se conserta com Deus. E o pai vira e fala: nunca vou negar o evangelho, eu nunca vou negar quem Jesus é. E aí depois, ele, com 26 anos de prisão, ele foi solto, e aí essa mulher teve contato com ele, e ele não falou em um momento do que o evangelho fez ele passar, das perseguições. Ele só contava para essa mulher do amor, durante 2 ou 3 horas, agora eu não lembro, do amor do evangelho, do que o evangelho é, e não do que o evangelho fez. Sabe, esse nível de relacionamento que Deus quer da gente. A gente tem liberdade, a gente tem um acesso a qualquer lugar, só que a gente às vezes se perde nas grandes coisas que a gente pode conquistar. Amém, isso é válido, isso é bom, eu já falei isso ontem. Só que o Zias, ele se perdeu na satisfação própria, nos desejos próprios. Nós precisamos adorar a Deus por aquilo que Ele é. E por causa disso a gente não consegue realmente ver Deus como Ele é. E aí qualquer aperto a gente pula fora, qualquer situação a gente pula fora, porque a gente não conhece Deus. A gente só conhece as mãos de Deus, a gente não conhece a Deus. É forte, né, gente? É forte, é impactante, é, é muito. é- existe um confronto muito grande conosco, porque nós queremos buscar, nós queremos o melhor para nossa família, para nossa casa, mas a gente às vezes não conhece a Deus porque a gente só quer buscar isso. E poucas vezes a gente busca momentos em que a gente quer realmente adorar a Deus e tal. Às vezes são momentos de igreja e tal, mas no nosso dia a dia, Deus deseja um pleno relacionamento com a gente. Deus deseja que a gente conheça Ele. 1 Coríntios 13 fala que Paulo diz que um dia nós veremos Ele face a face. Face a face. Um dia, 1 Coríntios 13, se não me engano, no versículo 12, diz que nós conheceremos Jesus como Jesus nos conhece. Cara, não sei se isso pra você mexe, mas pra mim mexe muito. Porque ele é o rei, ele é o dono de todas as coisas. Nós conheceremos ele da mesma forma que ele nos conhece. E nós ficamos buscando, igual os os nossos próprios interesses. Não que isso não seja bom, não que isso não seja certo. Eu não estou falando que isso é errado. Só estou falando que só buscar isso é errado. E eu falo, é errado. Porque você nunca vai ter o pleno conhecimento de Deus. Nunca. Se você buscar isso, nunca. Porque você busca coisas, mas coisas enjoam ou coisas passam. Você compra um carro zero hoje, obrigado, Senhor. Tal, cara, amém. Eu quero que você busque, eu também quero um carro zero. Mas, vou te falar uma coisa: o carro zero daqui a 10 anos vai se tornar velho. E Deus não, Deus é sempre atual, Deus sempre é novo. Deus sempre tem uma novidade de vida para nós. Não sei se você está conseguindo compreender, se faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. E aí a gente começa a ver, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Isaías tinha em torno de 20 anos ali, ou um pouco mais. E ele vê o Senhor no ano que morreu o rei Uzias. Uzias era um bom rei. Ele se perdeu. Depois que ele fez essa questão do incenso, ele teve lepra na mesma hora. A Bíblia relata que a lepra vem na mesma hora. O corpo dele já foi. Ele teve medo, ele fugiu. E ele viveu o resto da vida dele afastado, porque a lepra antigamente era vista como pecado. E lepra é contagioso. Hoje você não vê pessoas morrendo de lepra, mas na época era muito, porque hoje tem tratamentos, tem cura, tem tudo isso, mas na época não tinha biblicamente. Então os leprosos viviam à beira da cidade, ou seja, afastado da cidade. E aí o filho de Uzias assumiu o reinado e ele até ficou coordenando o filho dele de uma forma indireta. Mas ele viveu o resto da vida dele totalmente à beira, totalmente afastado.
E a gente tem que tomar cuidado quando a gente busca muita satisfação, quando a gente busca só os nossos prazeres, no final da nossa vida, a gente vive uma vida à beira das coisas. Sem pessoas, sem amigos, sem prazer na vida, porque você chega a uma certa idade que você olha e fala assim: do que adianta tudo isso? Salomão diz: tudo é em vão. E eu não digo só de dinheiro, eu digo de tudo. Se você não gasta tempo com pessoas, significa que a sua satisfação está em si próprio. Gaste tempo com pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Ah, mas pessoas machucam. Mas você também machuca. Eu também machuco pessoas. O importante é nós termos um coração humilde e nós resolvermos. Porque senão nós nunca vamos conhecer o Senhor. Se você não ama o irmão que está do seu lado, o seu próximo, como você vai amar a Deus que você não vê? Sabe? E amar pessoas que te amam é fácil, mas amar pessoas que te odeiam que é difícil. Que te machucam que é difícil. Pessoas que fizeram mal para você que é difícil. Sabe? É muito importante isso. Eu só fui entender isso depois de um tempo. Depois que eu li João, que eu tive uma situação na minha vida muito complicada e uma falta de perdão que eu precisava liberar e eu liberei porque eu li João. Sabe, quando eu começo a contemplar a Deus, Deus começa a tirar coisas ruins dentro de mim e ele começa a incomodar. Não que antes não incomodava, mas agora é um incômodo que eu desejo ser semelhança do Senhor. Eu busco tanto a presença de Deus que eu sou tão perto de Deus. Não que a gente é santo, mas a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Você se assusta por quem fala que é santo, mas você não se assusta por quem fala que é pecador. Eu não estou querendo dizer que existem santos irrepreensíveis aqui no mundo, não existe, mas existem pessoas que querem caminhar com Deus de uma forma tão próxima, em que o sangue de Jesus sempre está passando sobre ele, sempre está purificando, santificando a vida dele, porque ele se arrepende e ele se conserta com pessoas, ele se conserta com Deus. Esse é o desejo de Deus para nós, querido. Não buscar nossa satisfação, nossos desejos. Se você faz isso, você nunca vai ver o Senhor como ele é. E as coisas passam, as coisas acabam. Uma televisão que era nova, daqui a pouco vai se tornar velha. Um celular que hoje em dia você usa 3, 4 anos já é velho. E aí passa, tudo é passageiro. Amém, gente? Então Isaías fala: vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Isaías estava passando um momento difícil. O que ele foi fazer? Buscar a presença de Deus. Buscar o Senhor. Porque toda troca de governo é difícil. Toda troca de governo é difícil porque tinha uma cultura, trocou para outra e é difícil. E naquela época era mais difícil ainda, porque a gente não sabia quem seria o próximo. E na época bíblica que a gente vê no Antigo Testamento, existiam reis bons e existiam reis maus. Reis bons e reis maus. Dificilmente um era bom e o outro também dificilmente mantinha essa crescente. Mas ou era um rei muito bom ou era um rei muito ruim. Ou um rei meio termo. Então, assim, eu tô querendo dizer para você, nos momentos de dificuldade, busca o Senhor. Vai para a presença dele, contemple quem ele é. Isso que Deus deseja da gente. Deus deseja da gente uma devoção profunda. Chega de ativismo, chega de querer fazer algo para enganjar o seu ministério. Chega de ter a aprovação da sua igreja. Você não precisa aprovação da sua igreja, você precisa ser agradável e amável. Consequentemente, você terá aprovação. Se relacione com pessoas. Não se relacione por meio de púlpitos, não se relacione por meio de liderança, não se relacione por meio de cargos, se relacione na mesa do Senhor. A mesa do Senhor é uma mesa em que você senta e você é igual a todos. Ah, que delícia falar isso. É muito bom, porque isso é vida de Deus. Isso é ver o Senhor. É ver o Senhor não apenas contemplação do trono dele. Eu faço muito esse exercício de contemplação. Apocalipse 1, Apocalipse 4, Isaías 6, Ezequiel, Moisés lá em Êxodo. Eu gosto muito desse tipo de contemplação, de ver o Senhor. Mas, cara, se você não entender que você também pode contemplar Deus em pessoas, você se perde.
se perde em si mesmo, se perde nas suas vontades, nos seus desejos e nunca vê o Senhor como Ele verdadeiramente é. Mateus, você está falando, é muito difícil fazer assim, mas não é impossível. É mudar a sua ótica. A Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Todo o seu corpo terá luz. E sabe o que significa luz, gente? Entenda comigo. Se você abrir em Gênesis 1, você vai ver que Deus está criando as coisas e Deus fala assim, que haja luz. Se eu não me engano, é no quarto dia depois. Se eu estiver errado, vocês me perdoem, mas eu tenho quase certeza que é no quarto dia. Deus cria o sol. Deus criou a luz no primeiro dia, no quarto dia ele criou o sol, ou seja, o sol não é a luz. A luz é o Senhor. O sol só foi feito para governar sobre a terra, para ser o governante sobre a terra. A luz é o Senhor e o Senhor habita em nós. O Senhor habita em nós. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Forte, gente, isso é forte. Isso é forte, cara. Isso é poderoso, isso é uma mudança de vida, gente. Se você entender isso, muda a sua vida, muda a sua concepção. Você vai olhar para o seu trabalho de uma forma diferente, você vai olhar para a sua vida de uma forma diferente, você vai olhar para as pessoas, para a sua família de uma forma diferente. Esse canal, o nome dele é Peregrinando, nós somos peregrinos. Peregrinos é aquele que não é dono de nada. É aquele que passa em um lugar, é um estrangeiro, que passa e não é dono, que tem mãos leves. Sabe? Isso é muito importante. A gente entender que nós somos peregrinos nessa terra. Um dia Jesus voltará. Eu não consigo, não posso parar de falar isso. Jesus voltará. A gente perde o senso de eternidade e a gente vive um senso de naturalidade, de terrenidade. Não sei nem se existe a palavra, mas a gente vive um nível dessa terra. Porque o que é um nível da terra? É satisfação natural. É óbvio que Deus nos fez para governar sobre as coisas, mas é governar, é tomar conta do que é dele. Mas o relacionamento é com ele. Na toda viração do dia, Deus ia em Adão para ter relacionamento. A parte mais importante de Adão não era quando ele governava, não era quando ele cultivava a terra, mas era quando ele tinha relacionamento com Deus. A parte mais importante do seu dia, do seu momento de relacionamento com Deus. E a gente precisa parar, às vezes, de só ser no quarto. É levar isso do quarto para fora. É no trabalho, é na escola, é no dia a dia, é andando de carro, é andando de moto, é andando de ônibus, é orar o tempo todo, falar em línguas o tempo todo. Eu, às vezes, estou na moto falando em línguas, porque línguas edificam a minha vida. Línguas edificam o meu espírito. Então, estou falando em línguas, às vezes. Às vezes, quando eu estou no meu trabalho, eu fico 8 horas se deixar com um fonezinho, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo músicas, adorando ao Senhor ali. Porque, claro que no meu trabalho eu tenho essa disponibilidade, mas você precisa entender que é o tempo todo nós tentarmos toda hora, todo momento estar adorando ao Senhor. Isso não quer dizer que a gente vai ser aquele cara totalmente espiritual, pelo contrário, a gente vai ser carnal, a gente vai ser humano. Carnal que eu digo é de carne, é de abraço, é de contato, é de amor. Carnal não é só pecado, porque nós somos carne, nós temos carne, nós temos desejos, nós temos amores, nós podemos abraçar pessoas, nós podemos nos relacionar com pessoas, isso através da nossa carne, sim. No carne não é só pecado, não é, isso são desejos da carne, mas os nossos desejos, quando são desejos de Deus, a nossa carne também vai adorar a Deus quando a gente se relaciona com pessoas, quando a gente ama pessoas. Quando eu falo que a gente tem que adorar, não é ser totalmente espiritual e ver demônio em tudo, ver espírito. Não, não. Pelo contrário, é você ser tão amável a Deus que você também ama pessoas, que você também se relaciona com pessoas, que você entende pessoas, que você vive uma vida, que você viaje, que você aproveite essa terra, mas de uma forma em que tudo que você faz é para adorar o Senhor. Eu vou falar de um texto que eu falei ontem, que é comais que bebeis, faça tudo para a glória do Senhor. Deus é o centro da nossa vida. Amém, queridos? Eu queria finalizar hoje. Só queria deixar uma frase de Jay Parker no livro O Conhecimento de Deus. Jay Parker, ele tem um livro, O Conhecimento de Deus, e ele diz assim: nós nutrimos grandes pensamentos ao nosso respeito
e pequenos pensamentos a respeito de Deus. Complicado, né, gente? A gente não pode mais nutrir pensamentos só sobre nós. Claro, precisamos nos conhecer, mas precisamos conhecer mais a Deus. Porque o conhecimento de Deus me faz semelhança a Ele. E automaticamente a transformação na minha vida, a transformação no meu caráter, o caráter de Deus está em mim. Eu anseio ver o Senhor, eu anseio ver quem Ele é. Por isso que eu não perco um momento de oração na igreja. Esses dias a gente estava na igreja e jovens, eu sou jovem também, tenho 30 anos, mas eu sou jovem, vou fazer na verdade. Jovens de 15, 16 anos falavam pra gente ir no monte orar. Nós aqui na cidade temos um monte. E cara, eu tava o dia inteiro na igreja, de 2 horas até 10, eu saí, fui, cheguei em casa quase 2 horas da manhã. Porque eu não quero perder. Eu não quero perder um momento de oração. Nós temos momentos na igreja de oração, nós temos momentos de oração em casa. Eu não quero perder porque a oração me faz ser mais semelhante a Ele, me faz ver o Senhor. Eu desejo um dia ver o Senhor. Eu desejo um dia ver o Senhor aqui nessa terra ainda, que Ele me leve em contemplação. Mateus, você é santo demais? Não sou, eu sou pecador pra caramba. Eu sou muito ruim. Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é super-herói, ninguém é o melhor de todos. Nós carecemos de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te pedir, Jesus, tira de nós toda a satisfação desse mundo, tira de nós todo o ego, toda a visão para dentro da nossa vida. Pai, nós não queremos ser a melhor versão de nós queremos ser a melhor versão que o Senhor deseja. Nós queremos, Pai, ver o Senhor, nós queremos ter intimidade com o Senhor de uma forma em que o Senhor seja o centro da nossa vida e não aquilo que o Senhor faz em nós, aquilo que o Senhor possa nos dar, seja o centro da nossa vida, Jesus. Jesus, coloque em nós um senso de intimidade profunda com o Senhor, de intimidade em que nós adoramos, nós vemos o Senhor do jeito que você é, o grande eu sou o que sou. Isso que nós desejamos, Jesus. Ver o Senhor como o Senhor é. Esse é o nosso desejo. Mas coloque em nós o desejo de te buscar, o desejo de te adorar. Coloque em nós, Pai, a cultura do jejum, a cultura da palavra, a cultura da oração, Pai, que possamos ter isso como cultura da nossa vida, Pai. Que possamos ser irrepreensíveis diante do Senhor, irrepreensíveis diante de homens, Senhor. Não homens que não erram contra ti, contra pessoas, mas homens, Senhor, que quando erram contra ti, se arrependem. Quando erram contra pessoas, pedem perdão e se consertam. Jesus, traz esse senso sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amanhã nós vamos ter uma continuação desse tema. Ou seja, nós falamos esteja vivo com a igreja de Sardes. Nós falamos que tudo é perda com Paulo. E nós falamos que eu vi o Senhor, que é com a questão de Isaías. Tem uma sequência e nós vamos finalizar, são 5 vídeos, nós vamos finalizar. Se você caiu de paraquedas nesse, eu te convido, vá lá, vê o primeiro, vê o segundo e vê esse de novo. Eu tenho certeza que Deus vai revelar quem Ele é. O espírito de revelação e sabedoria sobre você, sobre mim, Deus vai revelar. O desejo de Deus é que Ele revele quem Ele é. O Senhor revela os segredos àqueles que o buscam. Salmos diz isso. Amém? Não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se Deus tocou a sua vida em algum tema, algum momento específico, se Deus confrontou o teu coração ou se Deus apenas confirmou algo em você. Comenta aqui embaixo, tenho certeza que vai ser de grande valia para quem vai estar visualizando. Eu vou estar te respondendo também. Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.